Pessoal, me ouvem? Mari, tá me ouvindo? Pronto, por enquanto tudo bem, né? Tudo tranquilo aparentemente. Se calhar agora vai. Pronto, mas Pessoal, agora que o Rodrigo entrou na live, ficou bom? Continua bom a imagem dele, a minha? Lígia? O pessoal que estava sem imagem antes, dá um feedback pra gente. Está... ok. Aí, Mari. Show. Parece que... Pronto, então a quarta é Show. de vez, acho que há um provérbio que diz isto, a quarta é de vez, pá, portanto. Então vamos avançar, está bem, Seguimos. Rafael? Eu Pronto. vou fazer uma introdução muito sumária para quem não nos ouviu. Nós vamos estar em conversa a falar de exercício e saúde, dicas para os treinos online. É uma honra ter o Rafael. É um palestrante fantástico no Brasil, em Portugal, em qualquer local. E, portanto, o meu papel aqui vai ser aproveitar do seu conhecimento e tentar contribuir com algum valor. Antes de começarmos nas questões técnicas, a minha questão de partida seria como é que estão a viver no Brasil esta situação de pandemia, se há respeito pelo isolamento social, se algo se alterou. Está bem? Queria ter a sua visão. Tá. Na verdade, assim, como você falou anteriormente, né? Tá me ouvindo bem, Rodrigo? Estou, ótimo. Tá. Maravilha. Na verdade, assim, aqui tá meio que se a gente pensar no presidente, ele fala algumas coisas, o Ministério da Saúde fala outras e acaba que tá num embate aí. Mas tomando como base o que o mundo inteiro está falando, né? Parece mais prudente, pelo menos, que se mantenha o isolamento social. O que eu vejo, pelo menos aqui na minha região, é que a maioria das pessoas estão tentando manter esse isolamento social. Não está 100%, né? Não está 100%, mas parece que as pessoas estão dando valor a isso, estão dando importância a isso. Eu, particularmente, eu não acompanhei de 2 dias para cá, de 3 dias para cá, como está a situação no Brasil em casos de morte ou de casos positivos, porque eu estava vendo só notícias sobre isso, e eu anotei para mim que eu estou conseguindo manter o meu isolamento social, estou dentro de casa, e enquanto não liberarem para trabalhar fora, que não falarem que é seguro voltar a trabalhar na rua, eu não vou voltar. Então, eu prefiro gastar meu tempo, em vez de ficar vendo notícia ruim, ficar gastando meu tempo e trabalhando e produzindo alguma coisa, né? Mas o que eu vejo é que tá tudo caminhando aparentemente bem. Relativamente bem, né? Isso sem pensar na economia do país, que está um pouco... que vai dar uma piorada, mas isso acho que vai ser universal, não vai ter jeito, né? Não, isso é universal e cá em Portugal, de modo geral, obviamente havendo algumas exceções, tem também havido este cumprimento pelas regras de isolamento social e parece-nos que o caminho que estamos a percorrer tem necessariamente de ser este, de isolamento social. Agora, isto alterou um pouco o paradigma do dia-a-dia das pessoas e se calhar poderíamos entrar por aqui, que é, muitas pessoas viram a sua rotina cotidiana alterada, viram-se em casa, em alguns casos com mais tempo disponível, e começaram a praticar exercício físico, quem já praticava e mesmo os que muitas vezes eram sedentários. E eu não sei se isso tem sucedido aí. O que nós temos visto é muitas pessoas sem orientação a praticar exercício físico e em algumas vezes com orientações de pessoas que não têm qualificação, celebridades, influencers. Também acredito que aí suceda o mesmo, não, Rafael? Sim, exatamente. Tá exatamente no mesmo caminho. Exatamente. É isso. Todo mundo sabe, não, né? É reportado pela OMS e os profissionais da saúde falam que você sendo uma pessoa ativa, né? Você consegue ter um sistema imunológico mais forte, né? Só esquecem de lembrar que para aquelas pessoas que eram sedentárias e que vão agora querer ser ativas, talvez aquela sessão de treino para elas, por exemplo, possa ter uma intensidade muito alta e com isso, naquele momento, a imunidade vai baixar, dado as condições naturais de uma sessão de treinamento. Então, o que eu vejo é que, como você bem falou, falta orientação ainda
de como vai ser realizado esse exercício em casa. Eu acho que esse que é a grande dificuldade. E aí é que a gente entra na nossa discussão de hoje, que é a ideia do acompanhamento online, né? Como que a gente pode ter um acompanhamento online que seja realmente efetivo, né? Como que a gente consegue fazer uma coisa de qualidade à distância, né? Porque não... Sim, sim, sim. Concordo e acho que aqui a posição-chave e a questão central é seja online, seja presencial. E atenção, nós não estamos aqui a defender que o online é melhor que o presencial, mas é uma adaptação que nós temos de ter. E um ponto-chave é sempre a questão da segurança e da saúde. E, portanto, aqui a ideia será tentar transmitir algumas ideias importantes para que as pessoas consigam praticar exercício com saúde e segurança. Eu sei que o Rafael já fez essa adaptação e já está em treino online com vários clientes. Como é que tem desenrolado o processo, Rafael? Consegue dizer-nos? Eu já tenho, Rodrigo, comigo alguns clientes, né, alguns alunos de consultoria, né? Que a gente chama de consultoria aqui de treino, que na verdade aqui é um treino à distância. Que eu faço acompanhamento dessas pessoas à distância, eu prescrevo o treino à distância e dou o suporte para esse treinamento à distância, né? Então, como que eu consigo fazer? Tá ouvindo barulho ou não? Estou, mas é que eu estou por aí? É por aqui, mas está tudo controlado. Tudo bem, está todo mundo sob controle, ninguém está destruindo nada não, tá bom. Se eu for então, censurado e raptado, eu aviso, está bem? Vocês vão bom, então, tá bom. Então, assim, o que eu estou fazendo com os meus alunos que eram presenciais, né, antes do isolamento, e eles passaram a ser um acompanhamento online, é exatamente o que eu fazia com meus alunos de consultoria de treino online, né? E esse treinamento online, eu sempre tentei fazer ele da forma que fosse o mais individualizado possível, que eu acho que essa que é a sacada. E por isso que eu tento oferecer um treino personalizado de maneira também individualizada. E como que eu faço isso, né? Eu tento fazer de alguma maneira, mesmo que à distância, uma avaliação. Então, eu tenho um questionário que eu passo para esse meu aluno, que é uma anamnese gigante. E ou eu faço uma chamada de vídeo com essa pessoa, e eu colho dela ali informações como o questionário de Parkill, né? Também o questionário de risco. Dentre as perguntas tem isso. E também faço várias perguntas relacionadas ao objetivo, tudo para conhecer o máximo da pessoa. Peço foto da pessoa, né? Com roupa de traje, né, de banho, sunga ou biquíni para as meninas no caso, para eu conseguir fazer um mínimo de uma avaliação, que seria uma avaliação postural ali. Então eu peço foto de frente, de costas, de lado e de cada lado, para eu conseguir fazer essa avaliação. Então eu já tenho ali uma anamnese e tenho uma visão estética do indivíduo. E em cima daquilo dali é onde eu prescrevo o treino, né? Depois de prescrever o treino, no meu treinamento, na planilha de treino que eu mando, eu tenho um link que vai direto para o YouTube com um vídeo do exercício. E nesse exercício tem lá a execução certa e a execução errada. Igual bem parecido eu tenho no meu Instagram. E além disso, por semana eu demando um dia para que os alunos me mandem o vídeo deles treinando e eu vou lá e faço as correções, faço os detalhes, os ajustes ali, e eles vão melhorando ali a execução dos exercícios e a gente vai fazendo esse retorno, né, esse bate-bola semanal, de modo que eu consiga alinhar a melhor execução possível. Então, é esse o treino online que eu prescrevo, né, bem basicamente é isso, para tentar oferecer da forma mais individualizada possível e aí tentando ter o melhor resultado possível, o resultado mais otimizado possível, com o menor risco de lesão, inclusive. Né? Ótimo. Só fazendo um resumo para quem nos está a ouvir, e eu vou aqui destacando alguns pontos que eu considero importantíssimos. Pronto, o primeiro, não se pode falar em prescrição e em saúde sem uma correta e adequada avaliação. E o Rafael já destacou que a primeira de todas as avaliações é a avaliação de saúde. Portanto, temos que ter uma anamnese clínica base para podermos avançar em segurança. Eu, pessoalmente, também muitas vezes realizo essa avaliação funcional, digamos assim, tal como o Rafael, com a visão anterior, lateral, posterior, e por vezes complemento com alguns testes que se utiliza na FMS, o overhead squat, o inline lunge, straight leg raise test, avalio por vezes, quando possível, a mobilidade do tornozelo. Legal. E portanto também por aí vou.
Portanto, primeira questão realmente importante é crucial a avaliação para podermos entrar na prescrição. A nível de prescrição, pronto, o que por vezes também se assiste é que, de forma indiscriminada, as pessoas veem um link, veem um vídeo, realizam exercícios que por vezes podem não ser benéficos para as pessoas e vão perpetuar desequilíbrios musculares. E eu acho que a temática do equilíbrio muscular podia ser importante. E se calhar começando por região anatómica de baixo para cima, comentando aqui com o Rafael, e concorda ou discorda, eu vejo que muitas vezes o trabalho dos posteriores da coxa na região inferior é negligenciado, não é? E sabemos que deve haver um rácio anteriores e posteriores da coxa e de equilíbrio, e vemos que muitas vezes não é isso que sucede. Tem algumas sugestões práticas para trabalho em casa dos posteriores da coxa? Sim. Assim, o treino online, né, que eu tinha falado anteriormente, quando a gente prescreve um treino online de consultoria normalmente, aquele meu aluno tem acesso à academia, então eu peço também um vídeo da academia dele para saber os recursos que ele tem. Mas na academia, em geral, você tem muito recurso. A grande dificuldade que eu vejo, e aí vou de encontro, vai de encontro ao que você está falando, que é a pessoa está treinando em casa sem qualquer recurso. E nós temos que pensar que nós temos o ser humano, né, nós temos que trabalhar o corpo como um todo. Então, tem que ter um equilíbrio muscular, como bem você falou, né? E aí, também concordo plenamente que eu acho que a musculatura mais negligenciada aí, na verdade, não é só posterior, na minha opinião. Na minha opinião, é a cadeia toda posterior, inclusive da parte superior do corpo. Mas pensando na musculatura posterior da coxa, né? Eu até fiz um post anteontem, se eu não me engano, com a minha esposa executando um exercício, que eu acho que são 2 exercícios que a gente pode fazer dentro de casa, né? Um deles é o stiff, e aí fazendo o stiff, né? Você poderia utilizar, por exemplo, a mão ao lado do corpo, né? Colado no corpo, você tem uma resistência X. Ou a mão aqui, eu tenho uma resistência um pouquinho maior, né? Não a resistência, mas o braço de resistência. Se eu coloco a mão ao lado da cabeça, eu tenho uma resistência um pouco maior, uma dificuldade um pouco maior. E se eu fizer o stiff com a mão, os braços para cima, né, estendidos paralelamente ao corpo, eu tenho uma dificuldade maior no stiff. Além disso, eu poderia no stiff, sei lá, tentar pegar alguma coisa que servisse como um implemento, como peso, né? Sei lá, um peso, um saco de alguma coisa, pegar o meu filho, por exemplo, né? O Valentim, etc. O Valentim ainda dá, mas para mim já está passando do ponto já, não estou dando mais conta dele, não. Está alimentando ele bem. Muito, mas ele alimenta demais, inclusive, né? O moleque, ele é uma fome eterna. Bom, e aí tem esse exercício, e tem um outro que eu acho que é bem interessante, que eu postei no vídeo, que é o indivíduo deitado em decúbito dorsal, né? Barriga para cima, para quem não é da área que está assistindo, de barriga para cima. E a pessoa, ela coloca o calcanhar no chão, coloca o pé em cima os calcanhares em cima de um paninho e puxa esse pano para trás, né? Fazendo a flexão de joelho e elevando o quadril. Então, eu acho esse exercício, inclusive, ele é um exercício com uma dificuldade, um nível de dificuldade bem considerável, assim, né? Se for pensar em comparação ao stiff, eu acho que ele tem dificuldade maior, né? Então, esses são os 2 que eu tenho incluído no treino dos meus alunos em casa. E esse, antes de dar aqui depois lugar às perguntas, esse último exercício tem talvez um bónus extra de que, para além de, enquanto flexor do joelho, trabalhar os posteriores da coxa, trabalha pela extensão do quadril, não é? Da coxa frontal. O glúteo, que a semelhança dos posteriores, o grande e o médio, são músculos que também devemos muitas das vezes fortalecer no dia a dia. Várias vezes este trabalho de glúteo é também treinável, e tinha aqui questões de várias pessoas de que se é ou não possível realizar trabalho para posterior utilizando caneleira, se é ou não ajustado. Rafael, não sei se quer comentar acerca da utilização da caneleira. Eu acho que é um excelente recurso. Eu acho que pode sim, né? O indivíduo poderia estar na posição de pé, né? Com a caneleira e fazendo a flexão de joelho. Isso poderia acontecer, né? O problema todo é que a gente está pensando numa condição onde o indivíduo dentro de casa não tem caneleira. Ele não tem qualquer recurso. E mesmo para quem tem caneleira, eu acho que muitas vezes, quando categorizamos exercícios, nus não podemos dizer se é um bom ou mau exercício. Né? Depende de quem é que o está a executar, com que objetivo.
Talvez se eu tiver o objetivo de ganho de força, hipertrofia, e for um cara já treinado, uma pessoa já treinada, podemos ter vários outros exercícios que adequar-se-ão, não é? Por exemplo, o agachamento. E eu acho que pode ser interessante falarmos do agachamento, que há sempre muita dúvida. Até onde é que podemos descer? O joelho pode ou não ultrapassar a linha do pé? Rafael, o que é que acha acerca destas particularidades? Tá, legal. Agachamento, né? O ponto máximo, a amplitude máxima que o indivíduo pode descer, considerando condições normais de estruturas articulares aí, pensando individualmente, seria até onde a pessoa consiga descer e preserve, né, a lordose lombar, né, pessoal? Que aí seria essa região da lombar da coluna. Então, a pessoa vai fazer o agachamento, ela vai ficar nessa posição com a barra apoiada aqui sobre, né, a cintura escapular. Então, até o ponto que ela consiga preservar a lordose lombar, tá lindo. A partir do momento que ela fizer isso aqui, que ela flexionar a coluna lombar, é onde seria o ponto onde ela deveria ter parado um pouquinho antes. Então, esse é o ponto máximo do agachamento, né? Então, essa é a primeira coisa, pensando no máximo de segurança, né? Um outro ponto é, muitas pessoas têm medo de ultrapassar o joelho da ponta dos pés, onde, na verdade, tem um estudo, inclusive, sobre isso, né, que a gente sabe muito bem, do Fry, né, que ele comparou duas condições, onde, numa condição, os indivíduos tinham um bloqueio, uma tábua realmente alinhado com a ponta dos pés, de modo que o joelho não poderia avançar, pensando exatamente nisso, de não ultrapassar o joelho da ponta dos pés. E numa outra condição, a pessoa poderia agachar normalmente, né, com o joelho tendo liberdade para avançar. O que foi observado nesse estudo, foi verificado, é que quando os joelhos ultrapassavam a ponta dos pés, o torque para a articulação do joelho aumentava realmente em 20% quando comparado à condição de um não ultrapassar a ponta dos pés. Então, realmente, quando eu ultrapasso, eu sobrecarrego um pouquinho mais o joelho, né? O torque vai lá de 117 para 150 Nm, aumenta ali em 20%. Em contrapartida, quando eu não ultrapasso, para eu não cair para trás, eu tenho que inclinar mais o tronco à frente. Quando eu inclino o tronco à frente, o torque para o quadril, que ultrapassando era 28 Nm, quando eu não ultrapasso, inclinando mais o tronco, esse torque vai para 300. Então, ele aumenta lá em 10 vezes. Então, quer dizer, eu protejo ele um pouquinho e sobrecarrego demais o quadril. O que a gente tem que pensar é que o que liga o seu quadril onde está a barra é a sua coluna. Então, essa mesma carga, esse mesmo torque que está para quadril, também está para a coluna. Então, uma sugestão, em geral, em linhas gerais, para treino em casa, se você for agachar, agache de maneira normal, natural, o mais natural possível. Avance o joelho da ponta dos pés, pode passar, da mesma forma que o seu quadril tem que ir um pouquinho para trás, para que você consiga manter um equilíbrio. Né? Eu concordo plenamente, e o princípio da individualidade, porque há pessoas que o permitir que se avance ligeiramente a ponta do pé, trazer-lhes já muito mais conforto a nível de coluna, lombar e tudo mais. Portanto, não pode haver aquela indicação taxativa, nunca pode ultrapassar a ponta do pé, claramente de acordo. Também verifico várias vezes que no agachamento, e sobretudo em senhoras, mas não só, há muita tendência para o valgo dinâmico. Não é? E por vezes também, creio que erradamente, sim, de forma sucinta, as pessoas colocam depois uma bola entre os joelhos para manter o alinhamento, mas ainda estamos a perpetuar um desequilíbrio muscular, porque há uma maior hiperativação da cadeia adutora e, portanto, a sugestão que eu deixar-vos-ia seria, ao invés de colocar a bola para quem tem o valgo dinâmico, a medialização do joelho, se tiverem, por exemplo, colocar uma banda, não é, à volta do joelho, também com maior ativação do glúteo médio, por exemplo. Perfeito, perfeito. Uma outra sugestão nesse sentido, Rodrigo, que eu até estou olhando para cá porque eu estou tentando achar um slide, né, que eu falei um pouquinho sobre isso, acho que eu vou conseguir achar aqui, que as pessoas, elas, na hora de aplicar força no chão, muitas vezes elas aplicam força, às vezes, no calcanhar e na região medial do pé, né? Como se fosse mais próximo do hálux, mais conhecido popularmente, pessoal, como dedão, né? Então, uma sugestão para todo mundo quando for realizar o agachamento é pensar num apoio. Vou até virar minha câmera aqui, ó. É pensar num apoio em que seja um triplo apoio, né? Você tem um apoio em formato de tripé no seu pé. Então, você vai ter uma base de apoio no calcanhar, uma outra base de apoio na região medial e uma outra base de apoio mais na região lateral do seu pé.
A grande maioria das pessoas aplica muito mais força na região medial, e aplicando essa força na região medial, inevitavelmente você vai medializar a sua tíbia também, e automaticamente você vai medializar o seu joelho, entrando aí na condição de valgo dinâmico. Então, uma sugestão seria concentrar, né, tentar mentalizar isso. Aplique força nos 3 pontos: calcanhar, região lateral do pé e região mais medial do pé. Acho que é uma boa sugestão também, né? Além de usar a banda elástica ao redor dos joelhos. Essa questão do apoio do pé, da ligação da pessoa ao chão é crucial, o tal tripod de que se fala. Havia aqui uma questão pertinente, que nós vemos muitas vezes esta adaptação em casa, que é quem tem déficit de dorsiflexão, de mobilidade do tornozelo, muitas vezes sente necessidade de colocar o calcanhar apoiado num step. O que é que acha, Rafael? Eu acho que nós devemos sempre trabalhar o que é o nosso elo mais fraco, não deixando de considerar que, por vezes, para aumentar a profundidade, poder-se-á utilizar o tal calço. Mas qual é a sua opinião? Bom, quando utiliza o calço, né? Normalmente, ao utilizar o calço, a pessoa não tem. Imagine que aqui eu tenho meu pé, né? Aqui eu tenho meu tornozelo, aqui eu tenho minha tíbia. Algumas pessoas não conseguem aumentar esse ângulo que o Rodrigo falou muito bem, de dorsiflexão, pessoal. E automaticamente, quando ela não faz isso, né? Ela não vai conseguir avançar tanto o joelho, vai jogar mais o quadril para trás, e a amplitude final de movimento vai ficar reduzida. Então, muitas pessoas colocam um calço aqui no calcanhar, de modo que o seu pé fique assim, e você chegando no mesmo ângulo de 90 graus, por exemplo, você vai conseguir inclinar mais a tíbia, e você consegue agachar um pouco mais. Engraçado, Rodrigo, que eu estava procurando um dia desses estudos que tivessem analisado a compressão patelofemoral ou alguma medida de cinética para joelho durante o agachamento com o calço. Cara, e curiosamente, eu posso ter procurado mal, eu não consegui encontrar um estudo sobre isso. Eu encontrei estudos sobre cinemática, encontrei estudos sobre eletromiografia, mas não encontrei estudos sobre cinética. Então, o que eu vou falar agora aqui é tomando como base o que eu encontrei da cinemática, da eletromiografia e pegando um entendimento da biomecânica como um todo, né? Eu acredito, né, dada a posição da tíbia e da posição do fêmur, que a pessoa vai ter um aumento, sim, da compressão patelofemoral quando ela utilizar um calço no calcanhar. Eu acredito que sim, né? Baseado em tudo que eu estou falando aqui. Então, haja visto essa condição, eu acho que é muito mais interessante você limitar o agachamento para as condições do indivíduo. Se não consegue, ele não tem tanta amplitude de dorsiflexão, mantenha essa amplitude que ele consegue e o agachamento dele nesse momento vai ser esse. Treine flexibilidade de tríceps crural e mobilidade de tornozelo para que a pessoa consiga ganhar mais amplitude de dorsiflexão e então ela vai conseguir agachar um pouco mais. Eu vejo que a gente fazer algumas adaptações ao treino, muitas vezes a gente pode... A ideia é muito legal, eu quero treinar, eu quero agachar com maior amplitude porque eu vou trabalhar mais meu quadríceps e tudo mais, só que a grande discussão que eu tenho, em especial nesse momento, quando as pessoas estão em casa, Rodrigo, que eu acho que isso é um ponto interessante para a gente falar também, é assim, essa condição de isolamento social tem 15 dias, 20 dias, né, que no Brasil pelo menos, que está mais pesado assim. Um pouco mais aqui, mas quase igual. Suponhamos que isso aí, cara, fique por 3 meses. Imagine essa pessoa fazendo esse exercício, minimamente errado, mas é só um pouquinho. Só ela está fazendo minimamente errado todo dia. Todo dia, durante 3 meses, que o professor não vai estar conseguindo corrigir aquele mínimo detalhe que o cara não está do lado. Então, eu vejo que isso a longo prazo pode gerar uma reação em cadeia que eu acho que não pode ser tão interessante assim. Então, a ideia da pessoa fazer exercício, muito legal, coisa linda, tem que fazer. Mas esse pequeno detalhe ali pode comprometer isso lá na frente para essa pessoa que quiser voltar para a academia para treinar. Pelo menos é um ponto de vista, né? Sem dúvida, às vezes o problema não se repercute logo no momento, mas sendo cumulativo vai originar uma dor ou uma lesão a posteriori. Sim. Aqui só para fechar a questão do agachamento e da mobilidade do tornozelo, também para quem nos ouve, é importante às vezes diferenciar se esse déficit de mobilidade é algo estrutural. Eu tenho um ou outro cliente que teve já acidente de viação e que tem mesmo essa mobilidade comprometida, e aí eventualmente o calço pode ser uma sugestão. Agora, nos casos em que pode ser treinável essa mobilidade, muitas vezes a indicação é que vamos ter
o Rafael já falou, e é uma temática sempre muito atual, da compressão patelofemoral. E hoje em dia vemos também, por facilidade, muitas pessoas a realizarem o agachamento com apoio na parede. No entanto, quem tem eventualmente dor no joelho, eu acredito que esta possa não ser a melhor sugestão, porque o torque para o joelho, em função das forças de atrito, é maior. E, portanto, não seria uma sugestão que eu dizia, né, agachar apoiado na parede. Está de acordo, Rafael? Perfeito, perfeito. Não é? Perfeito. Concordo. Inclusive, ontem, Rodrigo, eu fiz uma live, cara. Eu estou com um projeto que chama Biomecânica para Todos. Eu estou fazendo uma live toda segunda, quarta e sexta, né? No meu canal no YouTube. E aí eu falo sobre... Cada semana cada dia eu pego um tópico. Ontem o tópico foi compressão patelofemoral, por coincidência, né? Peço desculpa não ouvir, mas se calhar falou dessa... Não, mas foi legal. A live foi bem legal. O pessoal super interessado, pergunta bastante. E é por acaso ontem eu coloquei um estudo, eu citei aquele estudo lá do Rafael Scamilla, né? Que ele comparou exatamente as 3 condições: agachamento na parede com um afastamento com os pés mais à frente, com os pés mais para trás, e o agachamento livre, unilateral, né? O que é observado nesse estudo é que quando o indivíduo agacha na parede, em especial quando ele chega lá acima, quando ele atinge um ângulo de flexão maior do que 60 graus, flexão de joelho, na condição na parede, tanto com os pés mais à frente quanto os pés mais atrás, tanto o estresse patelofemoral, né, que estaria mais relacionado à pressão, quanto a força de compressão são mais altas, em especial nesse momento. Mas o que deve ser ressaltado é que em toda a curva, em toda a amplitude do 0 até o 90, durante toda a curva, repare que o agachamento livre, que é essa última curvinha de baixo aqui, ele sempre gera um estresse menor e uma força compressiva menor, né? Então, fantástico. Concordo plenamente com o que você falou aí. Parece que combinamos, não é? Parece que combinamos aqui a sequência do conteúdo. Mas pronto, eu acho que efetivamente o agachamento é daqueles exercícios gold standard, assim como o afundo, o avanço, que podemos e devemos realizar. Para algumas pessoas é também importante nesta fase tentar intensificar os exercícios na perspectiva de ganho de força, hipertrofia, e aqui se calhar a sugestão é trabalhar no máximo de amplitude não lesiva, alterar cadência, talvez tornar unilateral o exercício, não é? Por aqui. Rafael, uma vez estamos a ir por região anatómica e agora passamos, se calhar, ao trabalho da musculatura do core, ou vamos falar, se calhar, apenas na musculatura abdominal. Várias vezes também vemos infindáveis séries de curl-up, sit-up. No entanto, sabemos que isso é muito redutor, não é? A flexão sucessiva do tronco. E eu sei que o Rafael também, com base no posicionamento do McGill e não só, tem uma visão acerca do que é a variabilidade dos exercícios de trabalho abdominal. Quer partilhar, Rafael? Bom, como o Rodrigo falou, ele já sabe sabe que eu falo sempre isso, em toda live minha, todo curso meu eu falo isso. O McGill, né, ele tem um estudo que ele verificou, em suma, não vou resumir bem aqui, ele verificou que nos exercícios abdominais em que houve a rotação da coluna, né, quando você tem aquele abdominal cruzado, que a gente chama no Brasil de abdominal cruzado ali, você tem um aumento muito pronunciado da compressão discal, né? Isso se dá porque você, além de fazer a flexão da coluna, você gera uma força de torção para esse disco intervertebral. Então, particularmente, nesse momento de isolamento social, eu acho que a condição mais prudente para a gente fazer exercícios, né, abdominais, para trabalhar o abdômen, seria exercício no plano sagital. Seja o curl-up, que é o crunch, né, que é o mais básico, seja o sit-up, que seja aquele para que você chegue até fazer a flexão total ali de coluna e quadril. E se o indivíduo for um indivíduo mais treinado, muito mais treinado, uma alternativa seria aquele que eu chamo de canivete, né, que o pessoal está nessa condição e faz isso, né? Então, veja, então, assim, são opções de exercício. Temos ainda os exercícios isométricos, né? Por exemplo, a prancha é uma boa estratégia, né? Dentro disso, a gente pode pensar numa condição de instabilidade na prancha. Em vez de fazer apoio com os 2 antebraços e apoio com os 2 pés, eu levanto um dos apoios, tiro um dos apoios do chão,
com isso eu vou ter um aumento do trabalho de core, né? Então, acho que são estratégias de exercícios abdominais que valem a pena pensar para treinar em casa, né? Uma coisa que eu acho que vale a pena ser ressaltado, e eu falo isso sempre também, qual que é o objetivo das pessoas com o exercício abdominal, sabe? É por aí, porque as pessoas vão lá, muitas vezes fazem N exercícios abdominais, fazem aquilo tudo, só que esquecem que, no abdômen, a maioria das pessoas não querem hipertrofia. Você quer um abdômen forte. Você não quer um abdômen volumoso, igual você quer um peitoral ou quer uma coxa. Então você quer um abdômen forte e não hipertrofiado. Então, muitas vezes, é mais interessante você escolher um exercício que seja um exercício com um nível de intensidade adequado para a sua realidade, para o seu nível de treinamento, e faça só esse exercício, está ótimo. Até porque, quando a pessoa faz um agachamento em casa, ou ela vai fazer aquele exercício que eu falei de puxar o paninho no chão lá de flexão de joelho, ou quando ela faz um stiff, tudo isso, ela vai ter um trabalho considerável de abdômen para aumentar, para dar sustentação para o tronco, né? Do tronco em relação à pelve. Então, acaba que exigir demais do abdômen, eu acho que além de ser desnecessário, pode, a longo prazo, pensando no somatório, no volume toda a sessão, pode não ser interessante. O que você acha, Rodrigo? É por aí? Não, eu concordo plenamente, e houve aqui uma palavra que é imprescindível, que é adequar. Porque às vezes não há esta adequação, e eu vejo, por exemplo, a pessoa fazer o Russian Twist, a torção do tronco, pegando até depois numa anilha ou num garrafão, sendo que o braço de momento torna aquele exercício com desvantagem mecânica, com perfil de resistência que não é ajustado. E, portanto, adequar à pessoa é obviamente imprescindível. Por vezes, dependendo também do material que a pessoa possa ter ou não, eu por vezes posso prescrever o pull-off press, o lift, mas muito também na perspectiva do que o Rafael diz, tornar aquela musculatura estabilizadora funcional e adequada para as tarefas do cotidiano. Não é? Cotidiano esse que hoje em dia alterou-se com o teletrabalho. Cada vez mais as pessoas estão nesta postura hipercifótica, não é? De anteriorização cervical. E aqui vamos de encontro àquilo que o Rafael disse, que é toda a musculatura posterior do tronco começa a ser negligenciada, não é? E aqui também acho que podemos dar algumas recomendações de não nos preocuparmos tanto em trabalhar a cadeia anterior, rotador interna, mas trabalhar rotadores externos, trabalhar aqueles músculos capulotorácicos. Que sugestões deixa, por exemplo, para trabalhar um trapézio médio, inferior, grande dentado? Rafael, passa a bola. O que eu vejo, né, como o Rodrigo falou, é que as pessoas, dada a posição do dia a dia, estão cada vez mais com a coluna flexionada, com os ombros, né, para frente, um protuto. Acaba que, por estarmos mais nessa posição do nosso dia a dia, a tendência é que, por estarmos mais dentro de casa, a tendência é que fiquemos cada vez mais nessa posição, numa posição que não é interessante para a gente, que além de ter essa posição do tronco, temos essa posição da coluna, né, de você estar sentado ainda. Você não fica em pé o tempo inteiro igual você ficava antes. E aí o trabalho de dorsais, em especial, igual o Rodrigo falou, de trapézio médio, romboide, né, são estratégias, acho que são determinantes aí. E eu vejo isso aí como uma grande dificuldade para o treino em casa, sem nenhum recurso de treinamento. Por quê? Em casa, você vai entrar na internet, vai olhar aquele exercício push-up, flexão de braços, né? No Brasil chama de flexão de braços, onde não é flexão também, e nem é do braço. Mas tudo bem. Mas o push-up tem N maneiras de você fazer, com o braço mais aberto, com o braço mais fechado, num braço só, tem N maneiras. Então, tudo isso que você vai fazer, você vai pensar na cadeia anterior. E como o Rodrigo falou, não é isso que a gente quer o trabalho oposto. Eu estava conversando ontem com um amigo numa outra live, um amigo daqui do Brasil, o Cauê La Scala, um profissional muito, muito legal também. E ele viu, sabe quem é? Um cara muito do bem, muito bom profissional também. E ele falou de um exercício que eu vi também, mas eu vi assim rapidamente. A pessoa pegar um lençol, dá um nó na ponta do lençol, passa o lençol por cima da porta de casa, fecha a porta, tranca a porta e pegando esse lençol e fazendo uma remada. Se forem dois lençóis, você pode pegar um em cada mão e fazer uma remada mais aberta. Então, veja, é uma adaptação que não é um invencionismo, né? É uma coisa que vai suprir a necessidade e é seguro. Porque se o nó estiver bem dado e a porta estiver trancada... não pode ter a mulher para abrir a porta do outro lado, não é? Isso, então tranca a porta. Porque a chance de vir o seu filho lá e abrir o negócio é muito grande. Mas
Se isso for respeitado, eu acho que é uma estratégia muito boa esse exercício, né? Uma outra estratégia que eu acho que você falou aí é o trabalho de serrátil anterior, né? Que eu acho que é possível ser feito também dentro de casa, que é a própria protração dos ombros, né? Você imagina que eu estou no chão, né? Estou horizontalmente, né? Em decúbito ventral, com apoio às mãos no chão, e eu faço isso aqui, ó. Eu faço esse movimento de protração dos ombros. Vou trabalhar ali só com o peso do meu corpo, vou trabalhar o meu serrátil anterior, né? Serrátil anterior, na verdade, e ainda eu posso manipular o quanto eu quero de resistência. Eu posso fazer com o joelho no chão, que fica bem mais fácil, ou posso fazer com o pé no chão, o que fica bem mais difícil. Então eu posso manipular essa sobrecarga em função da realidade do meu indivíduo aí. Acho que são dois exercícios que eu penso que são determinantes para esse trabalho em casa, né, pelo menos. Não, isso é fantástico. Eu vou já pôr o lençol de lado hoje à tarde para fazer a sugestão. Mas acho que é muito por aí. As pessoas muitas vezes limitam-se apenas ao push-up. Eu também não gosto de chamar de flexão de braço, precisamente pela mesma justificação. Pelo cunho cinesiológico, né? Não é? Portanto, e essa sugestão que falou do skip push-up, que a pessoa está de gatas e faz a protração, é uma ótima sugestão. Por vezes, outras sugestões para trabalhar o serrátil anterior, basta ter uma bola, estar de frente para a parede e ter a bola entre a mão e a parede da pessoa e empurrar a bola. E aí nós estamos dando ativação no serrátil porque está a dar estabilidade à omoplata. É o clock exercise. E há outros exercícios, não precisa de muito recurso, para trabalhar trapézio médio inferior, que é a pessoa em decúbito ventral, de barriga para baixo, roda, não dá para ver bem, com uma rotação externa do ombro, vai fazer uma abdução, seja, está de barriga para baixo, rotação externa do ombro, e realizar um movimento de abdução no plano horizontal é um ótimo exercício. Se eu quiser ter mais ênfase no trapézio inferior, ainda de barriga para baixo, posiciono na diagonal os meus braços e faço um movimento também de elevação. Portanto, há aqui várias possibilidades. O trabalho de rotadores externos também podemos fazê-lo. Talvez não convenha, com um garrafão de água, estar em pé e realizar a rotação externa, não é? Porque aí a ação da gravidade está trabalhando mais o flexor do cotovelo. Mas, acima de tudo, deixar estas indicações, trabalhar cadeia posterior e trabalhar os rotadores externos. Show. Perfeito. Rafael, temos aqui... Nesse exercício, Rodrigo, que você falou, que você está em decúbito ventral, né? Com os ombros em rotação externa, você fazendo uma abdução horizontal, a resistência que você está sugerindo é que seria a própria massa do braço, correto? Seria mais ou menos isso? A própria massa, eventualmente poder segurar na mão é isso que eu falo, sugerir. Boa. Um peso, e obviamente se eu conseguir estar apoiado num plano elevado, que é para eu conseguir fazer a adução e ter depois a amplitude de movimento completa. Okay? Perfeito, show de bola. Eu tive um fellowship, um estágio com uma referência mundial de ombro que é NCOOLS, C-O-O-L-S. E ela fazia este exercício também num banco, de barriga para baixo, e segurava só numa bola de ténis. E tendo uma bola de ténis na mão, o que ela fazia e dizia às pessoas para fazer é agarrar e largar a bola consecutivamente. Está bem? Isto funciona muito bem se o seu aluno conseguir fazer este movimento sem deixar a bola de ténis cair. Se a bola de ténis cair, ele está eliminado e não... Senão estamos sempre pegando... Como é que é o movimento, Rodrigo? Explica de novo, por favor. O movimento eu não entendi. A pessoa está de barriga para baixo. Imagina num banco inclinado, barriga para baixo. Tá. E eu estou a tentar afastar, tem o braço na abdução. E na mão vai segurar numa bola de ténis. Eu estou com o meu braço e imaginando que eu estou de barriga para baixo, eu vou ter de apertar e largar a bola sem deixar cair. E a manutenção desta abdução do ombro vai trabalhar a musculatura trapézio médio. Legal. Okay. Legal, interessante. Pessoal, só um adendo aqui, para quem estiver do Brasil, que não conhece o Rodrigo é uma sumidade na articulação do ombro, tá? Então sigam esse cara, sabe muito. Pode continuar. Eu agradeço. É o que eu sei um bocadinho menos, um bocadinho mais, mas agradeço imenso a referência. Rafael, nós temos 10 minutinhos para terminar esta live.
Eu, no fim, vou fazer um resumo, tentando aproveitar tudo o que acrescentou de valor. Apenas colocar aqui uma questão também que eu penso que seja importante, que é como é que consegue controlar a intensidade dos treinos? É sempre algo subjetivo, certamente, na maioria das vezes. Como é que funciona, Rafael? Tá. Para os meus alunos de consultoria, eu peço para eles me passar um registro da PSE. Então, eu tenho lá aquela escala, eu uso a escala de Omni, que vai de 0 a 10, né? E dali eu tenho ali a percepção de esforço do meu aluno. Então, ao final da sessão de treino, ou especificamente quando eu quero saber de um exercício especificamente, eu peço para ele me relatar essa PSE. E além disso, né, no treino online, eu uso essa PSE, multiplico esse valor de PSE pelo número total de repetições realizadas e eu tenho lá o que a gente chama de load, né, que seria uma medida de sobrecarga interna aí. Eu acho que, pensando no trabalho online, eu acho que é a maneira que a gente consegue um melhor controle assim, da condição de treino, né, da intensidade. É por aí? Não, nós aqui, dependendo também do indivíduo e do conhecimento que nós já temos da pessoa, por vezes utilizamos a frequência cardíaca, mas sabemos que isso nem sempre também é possível, mas utilizamos muito a escala de Borg, okay? A escala de Borg simplificada ou não só, mas é muito por aqui. Okay? Eventualmente depois o talk test também pode fazer sentido, ir comunicando com a pessoa e ver em termos de nível de esforço se ainda está bem, não é? Mas é muito por aqui. E estas questões da intensidade, da periodização, acho que são realmente importantes. Se tiverem alguma questão que queiram colocar, esta live vai ficar gravada, é uma das questões que têm colocado. Vai ficar disponível durante 24 horas. Há pouco, no exercício de agachamento com a banda, era uma outra questão. A banda muitas das vezes pode ser colocada acima dos joelhos, mas poder-se-á também colocar abaixo. É uma questão de mais ou menos intensidade no exercício. Portanto, aquilo que eu também posso lançar-vos de repto, a nossa ideia é tentarmos transmitir valor e promover este conhecimento o mais longe possível. Portanto, sintam-se à vontade para fazer alguma captura de ecrã, identificarem o Rafael Sonsim, formação clínica das conchas, está bem? Para passarmos a palavra e para, em edições futuras, nós conseguimos chegar a cada vez mais pessoas. Eu se calhar vou fazer um resumo, Rafael, e depois dar-lhe a palavra para os comentários que entender pertinentes, está bem? Eu posso... Claro, Rafael. Peraí, formação clínica, das conchas. Formação clínica das conchas, certo, Rodrigo? Tem aqui já uma questão. Teste de repetição máxima durante 1 minuto com alguns exercícios para usar na base de treino. Rafael, não sei se quer responder, ou seja, em termos da avaliação da força máxima, creio que seria isso. Mas eu acho que no caso seria mais um teste de resistência, né? Determinar um exercício. Particularmente, pessoal, eu não acho que esse é o momento de ficar fazendo teste máximo com os indivíduos. Eu acho que não convém. Pensando novamente em segurança, não que vai ser ruim ou que não seja interessante para todo mundo. Mas pensando no momento, eu acho que para a grande maioria não é momento de fazer teste máximo para prescrição. Eu continuo preferindo o trabalho de maneira subjetiva. E aí, nesse sentido, né, uma coisa que eu gostaria de falar, pensando como a gente falou de equilíbrio muscular, né, eu acho que é interessante a gente pensar também no volume de treino para o nosso aluno, né? Então, vejam só, como que eu vou elaborar o volume de treino para o meu aluno? Então, eu posso, pensando na divisão de treino agora, né? Imaginem assim, eu tenho que treinar todo o meu corpo, né? Membros superiores, tronco, core, membros inferiores, etc. Considerando os recursos que nós temos em casa, em especial para treino de dorsais e para treino de posteriores, o que é limitado, haja visto o trabalho de quadríceps, né? e peitoral, por exemplo, a divisão do treino que eu acho mais prudente para esse momento em casa, em especial para indivíduos que não são treinados, seria, por exemplo, o treino geral. A pessoa fazer tudo, todo dia. Ela escolhe lá, por exemplo, a posteriores. Ela vai fazer o stiff. Vamos usar o stiff como recurso.
Um dia ela faz o agachamento, o outro dia ela faz o agachamento com uma variaçãozinha, e num dia ela faz a remada fechada na porta, no outro dia ela faz a remada aberta na porta. Mas veja, talvez um número pequeno de séries para cada agrupamento muscular, um pouquinho todo dia. Eu acho que para esse momento seria o mais interessante do que você pensar, hoje vai ser o dia de treinar dorsais. Como que você vai treinar dorsais? Você vai fazer 25 séries de ficar puxando a porta ali? Sabe? Não, puxando o lençol, acho que não seria o mais interessante. Mas aí é uma visão minha, tá, pessoal? Olha, acho que é um complemento muito importante. Nós falámos de equilíbrio muscular muito entre anterior e posterior, mas também tem de existir esse equilíbrio entre cadeia inferior e superior. E todos nós temos aquele amigo que se esquece que tem membro inferior, não é? Que todo dia é dia de push-up e de bíceps, e portanto é importante essa harmonia na seleção dos exercícios. Resumindo aqui então um bocadinho o que foi a live sobre exercício e saúde. Começando pelo início, o início é a importância da avaliação, e o Rafael falou que utiliza o PAR-Q, sendo que o importante é a avaliação de saúde, uma anamnese clínica. Podem depois utilizar testes de avaliação funcional para ter um screening e uma ideia geral da pessoa. E depois, não havendo receituários e nada disso foi aqui passado, temos de adequar a nossa prescrição a cada pessoa, a cada nível de condição física, condição clínica, objetivo. É importante a perspectiva do equilíbrio muscular, portanto, não negligenciar o treino dos posteriores da coxa. É importante o reforço do grande e do médio glúteo, muitas vezes vão permitir até prevenção de lombalgia e por aí vai. É importante o trabalho dos músculos de estabilização do tronco e é importante trabalhar rotadores externos do ombro e músculos escapulotorácicos. Rafael, brilhante, conseguiu pegar em todos estes itens, dar aqui bastante conhecimento. Eu gostaria de dar a palavra final, Rafael, para alguma mensagem que queira deixar para todos presentes, antes de eu encerrar oficialmente esta live. Tá. Bom, pessoal, eu quero só agradecer ao Rodrigo pelo convite mais uma vez, dizer que é uma grande honra aprender com você, Rodrigo. Toda vez que a gente encontra, é um grande aprendizado para mim. Por além de tudo, é um cara muito do bem e hoje na minha vida eu valorizo muitas pessoas que são do bem de verdade, assim, e sempre quero tê-los próximo a mim. E não é demagogia, eu falo isso para todo mundo, quem me conhece sabe disso. Quero agradecer a todo mundo que está aqui, né? Eu falo sempre assim, tem tanta live acontecendo ao mesmo tempo e as pessoas estão optando por estar aqui com a gente. Então, fico imensamente honrado aí. E eu acho que o que temos que fazer todo dia, em especial nós que somos profissionais da saúde, temos que pensar em proporcionar saúde para o nosso aluno. E aí entender que cada indivíduo, né, respeitar principalmente o princípio da individualidade biológica, entender que cada indivíduo é um indivíduo e prescrever o treino que seja o mais adequado para aquele indivíduo. E aí, se o recurso que a gente tem nesse momento é estudar, né? E conhecimento é poder. Quanto mais a gente estuda, mais a gente consegue colocar ferramentas na nossa caixinha de ferramentas e mais recursos a gente tem para trabalhar com os nossos clientes, né? E aí tem um amigo meu, Gustavo Zozzi, que fala sempre assim que para quem só tem martelo, tudo é prego, né? Então o cara que não tem recurso, ele prescreve o mesmo treino para todo mundo. O cara que tem recurso, mesmo na condição no online e num aluno em casa, ele consegue variar o treino e planejar o treino da melhor forma possível. Eu acho que é por aí, né? Obrigado mais uma vez, Rodrigo. Não, é muito isso. A honra é toda nossa. É sempre um prazer estar com o Rafael, que é uma pessoa de muito boa índole técnica, mas acima de tudo, eu valorizo cada vez mais, de boa índole humana. Vamos realmente, efetivamente, estar próximos e eu acho que podemos transmiti-lo também hoje em live, porque vamos ser e somos coautores de um livro que vai estar brevemente disponível. Não é? Está quase, já está quase há 2 meses, mas certamente mais vai sair. Já tem título, que é Treino de Força, Seleção de Exercícios e sua análise cinesiológica e biomecânica, e está mesmo no final. E, portanto, é uma honra para nós estar consigo. Certamente vai regressar a Portugal para presencialmente também nos brindar com o seu conhecimento. Portanto, muito obrigado ao Rafael, muito obrigado a todos que nos acompanharam.
Tentem passar a mensagem, podem fazer a captura, podem identificar Rafael Sonsim, Rodrigo Ruivo, Formação Clínica das Costas, e esperamos que tenha sido uma hora de bom investimento. Para nós, seguramente que foi, aprendemos muito nestes momentos, e muita saúde e segurança para todos, acima de tudo. Tá? Isso aí, por aí. Um abraço. E Rodrigo, obrigado. Fique com Deus. Valeu. Abraço, gente. Um abraço. Até mais. Tchau. Até mais. Tchau. Valeu. Adeus.